Olá, pessoal. Está começando mais um Papo Suprem, um programa da TV Suprem, Canal 2 na NET TV. E hoje nós temos um convidado especial que vem falar para a gente. Ele é o Gilles Gomes, coordenador geral da Comissão Especial sobre Mortos e Desaparecidos Políticos, da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República. É um grande prazer, meu querido, receber você aqui. Já começando, né? Fale para a gente sobre essa comissão, por que foi criada essa comissão? A Comissão sobre Mortos e Desaparecidos Políticos foi criada em 95, num contexto pós a redemocratização do país. A gente tem a Constituição de 88, a partir de um movimento, de uma pressão e de uma vontade muito forte de familiares de mortos e desaparecidos políticos que depois da saída do regime civil-militar que assolou o Brasil por mais de 2 décadas, ainda não tinham respostas consistentes sobre os seus mortos, os seus desaparecidos, pessoas que, assim como nós, estudantes, jornalistas, advogados, doaram a sua vida, a sua história, o seu tempo para exercer a resistência digna à ditadura civil-militar e tentar tirar o Brasil daquele momento de escuridão que permeou todas as relações e fez muito mal para todos nós. A partir dessa movimentação dos familiares, foi criada, então, na gestão do presidente Fernando Henrique Cardoso, essa comissão, que trouxe já na sua lei o nome de 136 pessoas reconhecidas pelo Estado como mortos e desaparecidos políticos, e que teve, talvez, que precedeu, né, o trabalho da Comissão de Anistia e o trabalho da Comissão, na verdade, que hoje tem essa tarefa árdua de resgatar a história e propor uma nova síntese do passado à sociedade brasileira. Gilles, essa comissão, quais os componentes? Quem trabalha nessa comissão e como é que é feito esse trabalho? A Comissão sobre Mortos, ela é um órgão de Estado, não é um órgão de governo, mas que é vinculado à estrutura da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República. Ela é composta por representantes do Ministério Público Federal, da sociedade civil organizada, representantes de familiares de mortos e desaparecidos políticos e um representante das Forças Armadas. E se quem está em casa nos assistindo, que já deve começar a ter algumas dúvidas, por exemplo, quiser pesquisar, saber como é que eu faço para entrar em contato com essa comissão, para saber de uma pessoa do passado, como é que é esse canal de comunicação? A comissão, ela produziu durante seus trabalhos, a primeira etapa dos seus trabalhos, um relatório. Esse relatório foi publicizado em 2007 pelo então ministro Paulo Vanuc, ministro da SDH. E esse relatório, chamado Direito à Memória e à Verdade, ele sintetizou os principais casos de mortos e desaparecidos políticos. Hoje ele está disponível no site da própria Secretaria de Direitos Humanos, sdh.gov.br, ou no site da Comissão Especial sobre Mortos e Desaparecidos Políticos. Lá a gente tem um banco de dados muito rico e possibilita a qualquer pessoa poder acessar esses 362 casos até então declarados pelo Estado, mas também ter contato com outros nuances da ditadura e do envolvimento dessas pessoas na resistência. Pois é, a comissão, ela está trazendo à tona o passado. Por que remexer nesse passado? Porque hoje, 2014, criarmos uma comissão para procurar, para pesquisar esse passado? Tua pergunta é muito oportuna. As pessoas elas nos fazem essa pergunta. Os estudantes, nesse momento, estão também revivendo nas aulas de história o passado não muito distante. Estamos falando aí de 50 anos. Em 31 de março, nós vamos descomemorar o golpe civil-militar. Mas por que isso é importante? É importante porque esse processo, desde o golpe de 64, que destituiu um presidente legitimamente eleito, João Goulart que foi exumado pela Comissão Nacional da Verdade e pela Secretaria de Direitos Humanos no final do ano passado, recai sobre essa história uma possibilidade de envenenamento
né, uma morte provocada, num contexto muito maior, que é o contexto da Operação Condor. Esse interesse, né, do Estado de resgatar esse passado tem por objetivo fazer algo que a gente até então não conseguiu fazer. E esse objetivo maior é a ruptura de práticas, de culturas e de heranças e de legados autoritários que foram consolidados com o golpe civil-militar de 64, mas que se expandiram para instâncias, instituições e para o imaginário da sociedade brasileira como algo legítimo, como algo correto e, em grande parte, como algo a ser defendido. E não deve ser defendido. E esse é o objetivo da Comissão da Verdade, resgatar o passado para dizer para a sociedade, olha, as violações contra os direitos humanos, as mortes, assassinatos, desaparecimentos forçados, tortura, toda essa estrutura que impingiu a sociedade essas violações, ela está contrária a todas as diretrizes internacionais de direitos humanos e não deve coexistir, não deve coabitar a sociedade atual. Então precisamos criar uma ruptura e propor uma nova síntese para um projeto de Brasil, que é o projeto que está explicitado na Constituição de 88. Então, estudando esse passado, trazendo à tona essas questões, nós podemos estabelecer, então, um paralelo com o que acontece hoje em relação a desaparecimentos também de pessoas. Como seria isso? Sim, é essa linha. Quando a gente fala de golpe civil-militar, esse é um resgate que a Comissão da Verdade tem feito. Há poucos anos, nós falávamos de golpe militar, os militares, enfim. O Exército Brasileiro, as Forças Armadas, são instituições importantíssimas para o Estado brasileiro, são instituições que a gente deve construir, né, sob a ótica da democracia. Então, talvez o primeiro efeito é isso, é dizer, bom, não é o Exército que é culpado pelo que aconteceu no passado, mas sim os servidores públicos, os chamados militares de pijama, que à época estavam à frente do Exército, da Marinha e da Aeronáutica, que usurparam essa função pública e agiram de forma contrária ao mandato que lhes cabia, que era defender de fato a sociedade, defender o Brasil. Esse é um aspecto importante que deve ser dito. Outro aspecto importante é que acrescer esse substantivo civil, ou adjetivo, como queiram, ao militar, é mostrar para a sociedade que os militares não fizeram isso sozinhos. Eles fizeram com o apoio de parte da sociedade, uma parte da sociedade que insiste, vez ou outra, a contestar as medidas progressistas que o Estado tenta construir com apoio da sociedade, que tinham um interesse muito claro, que é o interesse do grande capital, que é o interesse do enriquecimento à custa do Estado e à custa do sofrimento da população. E outro aspecto que é importante é que, comparada a outras ditaduras, a ditadura brasileira, ela produziu, e esse é um dado oficial até então, 362 mortos ou desaparecidos políticos. É evidente que cada vida que é ceifada, ela tem um valor absoluto, né? Toda vida deve ser defendida. Mas em comparação com outros regimes, a Argentina, que a gente tem 30 mil mortos desaparecidos políticos, existe um legado dessa ditadura civil-militar que é incomensurável, que são 30 anos de políticas de Estado voltadas para o esquecimento sobre o que aconteceu. Voltadas, por exemplo, no campo da educação. A gente tem, em 64, em 62, uma proposta emancipatória de educação produzida e pensada por pessoas que a ditadura ceifou, como Paulo Freire, por exemplo, que foi obrigado a sair do Brasil, e que proporcionariam uma construção de cidadania que elevaria o Brasil a 100 anos à frente do momento de hoje. E a ditadura fez o quê? Construiu um modelo de educação compartimentado. Hoje na faculdade a gente vê as gavetinhas, né? Você raramente cruza com um colega de outro curso. Por quê? Porque não tem uma interseção. A Universidade Brasília, por exemplo, é um exemplo do que poderia ter sido
o projeto educacional do governo João Goulart. Então, a gente tem uma política de Estado durante o período militar, né, voltada para o esquecimento, voltada para a segregação, né, dessas mentes e da construção, de fato, de um projeto de nação. Para se construir essa comissão no âmbito, né, em âmbito nacional, vocês construíram a comissão e houve uma resistência de alguns grupos, né? Ah, tá, foi criada essa comissão e vamos investigar o passado, vamos trazer à tona, vamos resolver, né, o que puder ser resolvido. Houve uma resistência de alguns grupos que não quiseram que isso acontecesse, que essa comissão existisse? Houve, sobretudo, um acúmulo e uma grande vontade política que é representada pelo Congresso Nacional. O Congresso Nacional votou o projeto de lei que criou a Comissão Nacional da Verdade, que foi sancionado em 2011 pela presidenta Dilma, de forma absoluta. Então, o que deve prevalecer em relação à vontade para que a Comissão da Verdade fosse de fato criada é a vontade da representação da sociedade, que é o Congresso Nacional. Então, eventualmente um outro grupo se mostrou desfavorável, mas a sociedade acenou de forma positiva e a Comissão, na verdade, hoje trabalha e no final desse ano vai apresentar para nós um relatório que, quiçá, consiga resgatar esse passado e, principalmente, oferecer para o Estado brasileiro reformas institucionais que resgatem, por exemplo, as reformas de base que foram propostas pelo presidente João Goulart e que foram interrompidas. É possível dizer, inclusive, que uma das razões do golpe civil-militar foi a proposta de mudança que, em alguma medida, o governo do presidente Lula e da presidente Dilma tenta resgatar, e oxalá vai conseguir, que Jango queria à época. A reforma tributária, a reforma educacional, a reforma agrária e a reforma política, que hoje ocupa grande parte do debate público sobre o projeto de Estado que todos nós queremos. Incrível, né? Tá falando aqui com esse convidado especial, o Gilles Gomes. Ele é coordenador geral da Comissão Especial sobre Mortos e Desaparecidos Políticos da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República. Nós voltamos já, pois ele tem várias considerações a fazer sobre o assunto, que é muito interessante. Fique aí, nos espere. Rapidinho a gente volta. TV Suprem, para uma nova consciência, uma nova televisão. Estamos com o Papo Suprem, esse programa que é feito para você, que está aí em casa nos assistindo, aqui no canal 2 da NET TV, a sua televisão, TV Suprem. Bom, hoje nós temos um convidado especial que vem trazer um assunto para a gente que é de suma importância, de grande importância para o cenário nacional brasileiro. Ele é o Gilles Gomes, coordenador geral da Comissão Especial sobre Mortos e Desaparecidos Políticos da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República. Qual o significado dessa data do dia 31? As pessoas ficam se perguntando, né, que tem essa data aí. Então, o 31 de março, para alguns, ou o 1º de abril para outros, é o fatídico dia em que o golpe de fato se implementa, que a Câmara dos Deputados do Congresso Nacional anuncia a vacância do cargo de presidente de João Goulart, muito embora ele ainda estivesse no Brasil, e deflagra um período conhecido como ditadura civil-militar, que durou de 64 até 85. Né? Então, e são 50 anos desde esse momento. Por isso que é importante
o simbolismo da data, não para festejar o golpe, mas sobretudo para reafirmar a disposição da sociedade brasileira e seu compromisso com a democracia. E durante esses anos de período militar, a resistência digna, democrática e, sobretudo, resguardada pela legislação, pelas normativas internacionais, que fala que a sociedade tem, sim, de fato, o direito de se opor a regimes autoritários, foi exercido de forma muito árdua, muito valorosa por centenas, milhares de pessoas em todo o Brasil. Como, por exemplo, alguns eventos, alguns fatos desse período acabam sendo um pouco mais conhecidos, mas outros tantos estão vindo agora à tona. O desfecho, por exemplo, hoje, um jornal de circulação nacional apresentou talvez o desfecho do que aconteceu na chamada Casa da Morte, em Petrópolis. A Casa da Morte, para quem não sabe, foi um centro clandestino. Veja, o Estado e seus agentes agindo de forma clandestina. Isso hoje não é possível nem tolerável, né? A gente tem, inclusive, condições de coibir esse tipo de ação. Mas, em relação a esse fato, estima-se que dezenas de pessoas tenham sido levadas para esse centro, que fica em Petrópolis, torturadas. Torturadas por quê? Para que falassem, né? Para que prestassem informações ao regime e depois desaparecidas. E esse militar que vem e fala, e vale dizer, vários militares estão falando, isso é importantíssimo, né? As pessoas foram jogadas no rio, né? Agora imagina a mãe, imagina o irmão, a família, a sociedade, receber depois de 50 anos essa informação. Então, o 31, ele é um dia fatídico. Então, o que a gente quer é ressignificar esse dia como o marco da resistência, né? Eu acho que essa é a melhor compreensão sobre essa simbologia. Falando ainda sobre simbologia, né? Você falou 2 vezes sobre João Goulart. Então nós tivemos, né, uma homenagem feita a João Goulart. Por que depois de tanto tempo, né, foi feita essa homenagem? A gente vive no Brasil, talvez desde 2007 com mais força, e aí o então ministro da Justiça, Tarso Genro, foi importantíssimo para esse processo. O ministro Paulo Vanuc, que consolidou no Plano Nacional de Direitos Humanos 3 diretrizes que atualizam o programa de evolução de direitos humanos da sociedade brasileira, mas a ministra Maria do Rosário, que recebeu a incumbência da presidenta Dilma de aprovar a Comissão da Verdade, e assim fizemos, mas também recebeu da família do presidente João Goulart, ainda em 2012, um pedido para que essa dúvida que ainda recai sobre as reais causas da morte de João Goulart, acontecida no exílio em 76, veja, um presidente eleito, deposto, que morre no exílio, possivelmente envenenado ou vítima ainda da atuação dos regimes autoritários do Cone Sul, né, Uruguai, Argentina, Chile e Brasil. E a partir desse pedido para que se investigasse a morte, nós levamos adiante, o governo levou adiante, a Comissão da Verdade, a Secretaria de Direitos Humanos, e em 2013, no ano passado, nós, enfim, conseguimos, em São Borja, exumar os restos mortais de João Goulart, né? Aquela cidade, sem dúvida, foi um momento muito marcante para eles, porque São Borja é conhecido como a terra dos presidentes, e na vinda para Brasília, dos restos mortais de João Goulart, nos acompanhou Dona Maria Tereza, esposa de João Goulart, os familiares. A presidenta Dilma recebeu os restos mortais na base aérea de Brasília e concedeu, ou restituiu, ou recebeu com honras de chefe de Estado, que sempre foi, né? Que sempre foi. Então, essa simbologia, ela é muito clara quando as Forças Armadas, né? Lembra que eu falei, as Forças Armadas, elas são instituições democráticas
e consolidam isso quando recebem o caixão de João Goulart e carregam esse caixão com a bandeira nacional nos ombros, até o centro do espaço em que foram rendidas essas honras. Então, de fato, foi um evento talvez dos mais memoráveis dos últimos anos, e devida essa homenagem a João Goulart, à sua família, mas sobretudo ao povo brasileiro. Essa comissão, ela tem algumas ligações com outras comissões também? Existem outras comissões da verdade para que juntas possam fortalecer os dados, né, e essa pesquisa e divulgação? Como é que é feito isso? A Comissão sobre Memórias e Desaparecidos Políticos, ela ainda exerce a sua prerrogativa legal. A prerrogativa legal da Lei 9.140 de 95, que é envidar esforços para buscar e localizar os mortos e desaparecidos políticos da ditadura civil-militar. Por exemplo, nós temos ações desenvolvidas relacionadas à guerrilha do Araguaia, que, para quem não sabe, foi talvez o maior fato da resistência à ditadura no Brasil. Aconteceu na década de 70, entre 71 até 75, e o resultado dessa guerrilha é mais ou menos 65 a 70 mortos ou desaparecidos pelo Estado, né, pelas forças, dos quais apenas 2 até hoje foram identificados: Maria Lúcia Petit e Bergson Gurjão Farias. Estamos também desenvolvendo ações relacionadas à vala clandestina de Perus. A lógica da ditadura ou das ditaduras produziu essa figura abominável, que é o desaparecimento forçado das pessoas. A gente tem uma situação atípica, que é não se há um corpo e não se há a pessoa viva, não temos a pessoa viva. E isso perpetua, né, a dúvida sobre o que aconteceu. E os cemitérios, como no caso o cemitério Dom Bosco em Perus, foi utilizado para a ocultação desses cadáveres. Algumas pessoas já foram identificadas na década de 80 e 90 por força e atuação dos familiares de mortos desaparecidos políticos, né? E no próximo mês nós estaremos retomando as atividades de busca e localização de 1.049 ossadas que ainda estão num ossuário aguardando essa identificação. E os familiares aguardando uma resposta para saber se entre essas ossadas um filho, um pai, enfim, um parente está e pode de fato ser encontrado. A ligação da Comissão sobre Mortos Desaparecidos com as demais comissões que tratam do tema da memória e verdade é muito estreita, umbilical, como por exemplo a Comissão de Anistia do Ministério da Justiça, presidida pelo Dr. Paulo Abrão, secretário nacional de Justiça, que contribuiu de forma muito forte e muito positiva para que hoje a gente tivesse não só comissões trabalhando, mas um movimento nacional pela memória, verdade e justiça. E a justiça compreendida no seu sentido mais amplo, mas que também atuam com a Comissão Nacional da Verdade, que é a comissão de Estado que tem por objetivo pesquisar e resgatar a memória e a verdade sobre essas graves violações de direitos humanos, mas também propor à sociedade uma síntese histórica. Isso é importantíssimo. É a primeira vez, podemos dizer que é a primeira vez na história do Brasil, que o próprio Estado se debruça sobre a versão oficial de um período da sua história e se debruça com total apoio da sociedade, a partir de uma lei que cria uma comissão para esse fim e que produz, ou que pode produzir, evoluções em várias áreas, mas principalmente no campo dos direitos humanos. Muito forte, né? E espetacular falar sobre isso, porque trazer a verdade como é que eu posso dizer? É uma forma de vocês, é uma forma do Estado, uma forma de nós brasileiros mostrarmos, né, o que nós não queremos mais, né? O que nós não queremos mais. Chega disso, né? E gostaria que você falasse um pouco mais ainda sobre essa atuação, o que a comissão
ela almeja para o futuro, né? O que a comissão assim, ela vislumbra para os próximos meses, para o próximo ano? Antes disso, importantíssimo o que tu falaste, para que não se repita. Para que não se repita, o nunca mais, ele acabou se consolidando nas sínteses das comissões da verdade da Argentina, do Uruguai. Existiu o projeto Nunca Mais, da década de 70, 80, que também resgatou os principais fatos, acontecimentos da ditadura. Mas o Nunca Mais, ou para que não se repita, ele também é uma das diretrizes do que a gente chama de justiça de transição, né? A gente resgata a memória, constrói uma verdade sobre os fatos, mas para quê? Para, de fato, que isso nunca mais se repita. E no caso brasileiro, infelizmente, em função do legado autoritário, dos resquícios da ditadura e das instituições da ditadura nas forças de segurança pública, e aí vale dizer, isso é exceção, nós temos instituições sólidas, diversos profissionais comprometidos com a democracia e os direitos humanos, mas temos ainda pessoas que, sob o manto do Estado, praticam de forma deliberada violações contra direitos humanos de pessoas que, e aí é possível fazer um paralelo, que na ditadura eram entendidas como inimigos públicos do Estado, que à época eram os comunistas, mas que recentemente são quem? São os pobres, são os favelados, né? São as pessoas que se articulam e se manifestam em manifestações sociais. E o caso talvez mais emblemático de muitos, que é o caso Amarildo, que foi vítima de um desaparecimento forçado. O projeto, como tu falas, para os próximos anos, é justamente conseguir fechar, encerrar esse período, mas não no sentido de esquecimento, no sentido de construção de uma nova síntese que possibilite à sociedade se hermanar nessa luta incessante e sob qualquer custo a qualquer tipo de violação contra os direitos humanos, violação contra o ambiente democrático que possibilita hoje que nós tenhamos voto, que nós tenhamos participação nas instituições da República, que nós tenhamos uma lei de acesso à informação que pela primeira vez inverte a lógica criada pelo Estado de que a regra é o sigilo e a exceção é a transparência. Hoje não, com a lei 11.527 de 2011, 2527 de 2011, que foi sancionada pela presidenta Dilma em conjunto com a lei da Comissão da Verdade, a regra hoje é toda a informação pública produzida pelo Estado, ela é acessável. As exceções são aquelas dispostas na própria lei. Então, veja, nós temos uma construção, ou pelo menos a reafirmação de um compromisso de construção de um projeto de nação que não tenha nunca no seu bojo qualquer tipo de afronta aos direitos humanos, aos direitos de cidadania e, sobretudo, a essa maravilhosa, rica e diversa ambiência democrática que possibilita que nós, no Brasil, exerçamos os nossos ideais de vida boa a partir das nossas construções. Eu acho que isso é importante. Muito importante essa presença, todas as considerações. Então nós vamos ficando por aqui. Agradeço imensamente a presença do nosso amigo, do nosso irmão Gilles, tá? Bom, satisfação. Você possa sempre nos visitar, está convidado. Terminamos agora o nosso Papo Suprim, o nosso Papo Elevado, aqui da TV Suprim, que vai ao ar na NET TV pelo Canal 2. Fiquem sempre conosco. O meu abraço a todos. Tchau.